E aí, pessoal do Medflix? Sou o Théo Belcesari, sou do Neuronato de AZ e vamos começar aqui o curso de Neuroimagem de AZ. Essa aula agora é de ressonância magnética de crânio. Lembrando que eu já dei uma aula de tomografia, eu vou pegar alguns conceitinhos de lá, mas vamos lá. Essa aula vai ser bem bacana. Então, quando a gente fala de ressonância magnética de crânio, a gente tem que pensar, primeira coisa, as estruturas cerebrais, a anatomia cerebral e entender os cortes que elas estão relacionadas. Tá? Então, vou relembrar um pouquinho disso, dos cortes, os tipos de ressonância, os subtipos das figuras, e a aula de anatomia, ela ficou de ressonância de crânio com o Henrico. Vocês estão super convidados para dar uma olhadinha nessa aula, e se precisar também entender um pouco mais de anatomia, pode correr lá no Neuronato de AZ, que a gente explica tudinho de anatomia cerebral. Então vamos lá. Quando a gente fala de ressonância de crânio especificamente parece que é um bicho de 7 cabeças para todo mundo, né? Então, parece que é uma coisa que é só do especialista. Mas não. A ressonância de crânio tem conceitos básicos que todo o médico que está numa porta de pronto-socorro, ou de repente até no seu consultório, ou de repente todo médico vira o médico da família, né? Alguém vem, te mostra um exame e você de repente pode ajudar, às vezes um amigo, um familiar, só de você olhar uma ressonância de crânio e conseguir identificar alguma alteração, tá? Então, vamos lembrar alguns conceitos. Lembrar quais cortes você está avaliando, basicamente sagital, coronal ou axial, qual que é a sequência da ressonância que a gente está avaliando e, a partir daí, ver a anatomia de acordo com as estruturas que a gente já conhece. Só uma curiosidade, né? A imagem da ressonância de crânio, ela vem por causa de uma propriedade do núcleo do hidrogênio, tá? Então, os núcleos de todas as moléculas, elas têm uma capacidade física que chama spin, essa rotação do próton e do elétron. Essa rotação do H+, né, desse spin, dessa molécula, ela provoca aí um sinal de rádio, e esse sinal de rádio ele é captado por um captador de sinais dentro daquele campo magnético, e isso gera as imagens. E por que essa curiosidade é importante? Porque a ressonância ela é ótima para ver partes moles. Quando a gente fala de partes moles, quer dizer estruturas que têm alta concentração de água. Água, H+, spin, rotação desses hidrogênios, e aí por isso que a imagem ela fica muito boa. E é por isso também que a ressonância é um exame mais acurado quando a gente quer ver estruturas cerebrais. Aqui só relembrando algumas janelas, eu sei que o Henrico já falou bastante disso, mas vamos relembrar. A sequência de T2, no T2 o líquor ele fica branco, na sequência do T1 o líquor ele fica escuro e a gente observa bem a estrutura óssea. Então quando eu quero ver alguma estrutura cerebral relacionada com a estrutura óssea, é mais interessante eu avaliar no T1, tá? E a sequência do flare, que basicamente é um T2 quando eu faço a supressão desse líquor. Ah, tá. Então quer dizer que o flare é como se fosse uma subdivisão do T2, só que eu subtraio dentro da máquina, dentro do programa, a coloração do líquor. Por isso que o líquor aqui está escuro, tá? E mais duas coisas, a difusão, essa sequência é chamada de difusão, e o famoso mapa ADC. A difusão, lembra que eu falei de água? Quando você tem uma diminuição da movimentação das moléculas de água, é onde você tem a restrição à difusão. Então restrição da difusão quer dizer que você tem um local onde as moléculas de água elas estão se difundindo de uma maneira menor. E a ressonância capta essa diminuição da difusão dessas moléculas de água e acaba captando hipersinal. Lembrar que ressonância a gente fala em hipersinal e hipossinal. Então, na difusão, quando tem restrição da difusão das moléculas de água, elas se movimentam menos naquele local, ela brilha. E na hora que brilha, faz um hipersinal. E essa restrição, se ela é verdadeira, ela bate com o mesmo local no famoso mapa ADC. Tá? Então, por isso que algumas vezes você coloca que é uma restrição à difusão real, porque o mapa ADC bate com a restrição da difusão na outra sequência. E aí quando a gente fala de difusão, existe uma outra técnica que é o DTI, né, mas é uma Diffusion Tension Imaging. Esse DTI, na verdade, é como se fosse uma subdivisão, uma nova técnica, através da difusão dessas moléculas de água pelos axônios.
Então quer dizer que aquela molécula de água ela se difunde no axônio, ou seja, imagina num fiozinho, e a somatória dessas imagens acaba levando essas imagens bacanas, que são as famosas tratografias, tá? Então, quando você vê essas moléculas de água seguindo uma sequência única, ela acaba formando esses corredores, que são os tratos encefálicos. Isso ajudou muito a gente do aspecto neurocirúrgico, da neurologia clínica, porque ajudou a entender as lesões cerebrais relacionadas a esses locais. Então, existe, por exemplo, o famoso trato córtico-espinhal, que ele é um trato motor. Então, vamos supor, será que aquele tumor está invadindo o trato córtico-espinhal ou às vezes só está empurrando? Isso muda muito para a gente em termos de planejamento cirúrgico e é lógico também entender as conexões cerebrais. Tá? Então, o DTI da tratografia, na verdade, é como se fosse uma subdivisão ou uma evolução aí da difusão e essa difusão das moléculas de água.